Alguém me dizia brincando, padre, eu vou pedir equilíbrio, porque se eu pedir fortaleza eu saio batendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que o dom da fortaleza não é uma força física ou violência para destruir os outros. O dom da fortaleza está em colocar em Deus a nossa vida. E uma vez que colocamos em Deus e deixamos que Ele governe, faremos tudo segundo a vontade de Deus. E aí recorda aquilo que alguns dias aqui citava e que é importante para compreendermos. Forte é aquele que vence tudo com amor, ou seja, o princípio, critério para realizar as coisas está em permanecer em Deus. Nós, às vezes, quando ouvimos hoje o Santo Evangelho, Pedro dizendo, é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Isso parece ser óbvio, mas não é tão fácil viver essa obviedade. Basta pensar que a gente começa o dia cheio de alegria, ensolarado, vontade de fazer o bem, de falar coisas bonitas às pessoas, de espalhar alegria por onde passamos. Alguém com mau humor vem ao nosso encontro, diz alguma coisa azeda e nós deixamos de fazer o bem, o dia fica nublado, fechamos a cara e parece que tudo ficou transtornado. Então aí percebemos como que alguém pode retirar de nós aquilo que havíamos estabelecido. Basta pensar um outro exemplo. Às vezes, no fim da tarde de domingo, estamos preparando para vir à Santa Missa, chega alguém, pronto. E aí então a gente diz, olha, amigo, então olha, ficaria feio eu sair, dizer que eu estou indo à missa, soaria muito estranho, porque esse negócio de ir à Santa Missa, enfim, eu fiquei lá. Não deve ser pecado, com certeza é, faltar à missa dominical é pecado grave. E se voltamos a comungar ou não descuidamos disso, agrava o estado da alma. Então assim, nós vamos percebendo como que de fato tão é fácil tirar de nós aquilo que seria a autoridade de Deus em nossos corações. E quando Pedro diz, é preciso obedecer a Deus antes que os homens, não é tão fácil viver. Quantas vezes mudamos nossa opinião para que as pessoas nos aceitem, nos tenham como boas amigas? Quantas vezes a gente aumenta o fato, né? Começamos a contar alguma coisa, não foi assim, não sei o quê, e parece uma novela, né? Ou seja, nós estamos cedendo às tentações. Portanto, quando Pedro diz, é preciso obedecer a Deus antes que os homens, é uma provocação também a nós, para que Deus esteja em nossa vida e pedir ao Espírito Santo o dom da fortaleza, manter-se em Deus, obediente a Ele e que nada nos tire deste lugar, coração em Deus e fazendo a vontade do Senhor. E assim então, compreendemos o dom da fortaleza, que nada tem a ver com violência e nem com destruição do outro, mas pelo contrário, buscar em tudo a santa vontade de Deus. Uma segunda coisa que aparece nessa leitura é o que nós chamamos de um dos frutos do Espírito. É assim, existem os 7 dons e existem os 12 frutos. Esses frutos, à medida que a gente convive e deixa que o Espírito Santo atue em nós, eles aparecem na nossa vida. E um deles aparece aqui hoje, nesta leitura, é o fruto da alegria. E a alegria também não tem nada a ver com uma vida sem aborrecimentos, uma vida tranquila, uma vida onde está tudo em ordem, aí sim, estou alegre. Não é isto. A alegria, como ouvimos aqui, que depois que mandaram açoitar, bater nos apóstolos, proibirem de falar de Jesus Cristo, eles ficaram alegres, porque sofreram tudo isso em nome do Senhor. Aliás, São Francisco de Assis perguntaram a ele uma vez, Francisco, o que é a perfeita alegria? E ele vai contar uma pequena história dizendo assim, é como um frade andando pela neve, num dia muito frio, o dia já terminando, com fome, bate à porta de um convento franciscano e pede ali, olha, dá para eu entrar? Pessoal, olha, já fechou aqui, já está tarde, a hora é indevida. E vai mais adiante que tem uma outra casa dos beneditinos, lá eles vão te acolher. E aí São Francisco completa. Esse frade alegre saiu pela neve cantando e se alegrando, porque teve a oportunidade de viver a cruz do Senhor. Segundo contam, que essa história teria acontecido com o próprio São Francisco de Assis, impedido de entrar na sua própria casa.
E ele diz, aqui está a perfeita alegria. É quando a gente tem oportunidade de nos associarmos à cruz do Senhor. Veja então, irmãos e irmãs, vocês devem estar pensando, quanto que devo caminhar para entender o que é a alegria? Porque confundimos a alegria com uma vida toda arrumada, sem nenhum problema, com estado de ânimo, aonde eu dou gargalhada e estou sempre sorrindo. A verdadeira alegria é uma associação à cruz do Senhor, é fruto do amor. Então aqui não se esqueçam, coisa mais interessante é ver casais namorando. Começa a fazer frio, assentado no chão duro, o pai e a mãe dizem, não vão entrar, não, a gente está conversando um pouco, vai 2 horas ali. Ou seja, há uma firmeza que vem do amor que pode cair o céu, que parece que não estão nem aí para essas coisas. Os que amam se tornam alegres e fortes. É por isso que quanto mais próximos estivermos de Jesus, mais nos tornamos fortes e experimentamos o que nós chamamos do fruto da alegria atuando em nossas vidas. No Santo Evangelho, nós vemos que Jesus aparece mais uma vez, realiza a pesca milagrosa com o auxílio dos apóstolos e, em seguida, ele começa um diálogo com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Há uma coisa aqui que a gente chama de voluntarismo. O que é o voluntarismo? Quando você pede alguma coisa a alguém, a pessoa não reflete, ela já vai dizendo, não, topo, pode ser, conta comigo. E depois você vê que a pessoa não corresponde àquilo que ela havia dito. Pedro foi voluntarista quando Jesus falou que ia morrer, que ia ser crucificado, ele disse, não te abandonaremos. Pedro, o galo há de cantar. E de fato foi o que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui Jesus chega perto de Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Parece que foi voluntarista de novo. Às vezes nós também somos assim. Quando alguém diz, você sabe que eu te amo? Que bom, eu te amo, eu te amo. Mas às vezes a gente está dizendo isso com total sinceridade, está deixando passar pelo coração e também pela inteligência. Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes. Na 3ª vez, Pedro se dá conta do que Jesus estava perguntando a ele. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Veja o que Jesus realiza. Ao fazer isto, Jesus estava perdoando Pedro e devolvendo a Pedro uma certa desconfiança que pode entrar no coração de uma pessoa. Há uma coisa que mexe muito conosco, o tal do remorso. Às vezes a gente briga com um amigo, a pessoa se distancia, não quer mais falar conosco, a gente fica triste, com remorsos. Por que foi assim? Era uma pessoa tão cara à minha vida, se tivesse jeito eu voltava atrás, não deixava ser assim. E o remorso instala em nós uma desconfiança de nós mesmos. É como se a gente pensasse assim, eu sou incapaz de fazer o bem. E quando a pessoa morre, aí sim é mais triste ainda. Quantas pessoas inquietas, o que eu faço? Eu não sei se atendi bem minha mãe, não sei se ajudei no momento de saúde, eu não sei se demonstrei todo o amor que precisava. E entra uma desconfiança e a pessoa, desconfiada de si, deixa de fazer o bem. O que Jesus fez com Pedro? Pedro, vem cá, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então eu vou te dar algo para você fazer. Apacenta minhas ovelhas. Veja o que Jesus realizou. Além de perdoar Pedro, voltou a confiar em Pedro e entregou nas mãos dele o que era mais precioso, ou seja, a igreja, o seu corpo. Pensemos, irmãos, que na hora que a gente perdoa alguém, às vezes a gente é cheio de defeito. A gente perdoa, mas não volta a confiar. Lógico que há normas de prudências para isso, mas pensemos nisso. Quantas vezes nosso perdão tem também que restituir a confiança? E Jesus fez isso com Pedro. Não só o perdoou, mas o tornou homem cheio de confiança e colocou nas suas mãos grandes coisas. Queridos irmãos e irmãs, vamos cuidar muito da nossa confissão. Por que isso, né? Às vezes a pessoa chega, padre, dizem aí que esse negócio de confissão individual não tem nada a ver. O bom é a confissão comunitária, a gente senta, pensa, e ali a gente fala com o Senhor, está resolvido. É sobretudo o homem tem uma restrição para a confissão individual, não vou confessar, falar com o padre quer mandar na gente, e eu toco a minha vida.
Meus irmãos e irmãs, vejam, se não é Jesus falando pessoalmente com Pedro, Pedro, meu amigo, preciso falar contigo. Pedro, olha, você me ama. E ali, esse sinal de amor devolveu a confiança pessoal a Pedro. Não tem como a gente ter amor genérico. É impossível a gente converter-se, todo mundo assentado, imaginando que está falando com o Senhor. Não é possível ter expressões de amor ao Senhor se nós pretendemos fazer isso através de uma confissão comunitária. Então, assim, aqui aproveito e me explico porque nesta paróquia não fazemos isto. É uma falta de caridade se eu o fizesse, porque faltaria a vocês uma palavra individual para dar-lhes esperança e novos caminhos. Não tenhamos medo. E aqui está a frase que eu uso quando vou me confessar. Domina omnia nostri, tu istis que amo-te. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E assim depois apresento ao Padre os meus pecados, pedindo a Deus o perdão das minhas faltas. Então, assim, irmãos e irmãs, vamos voltar para Nossa Senhora e dizer também a ela: Maria, tu és nossa mãe e sabe todas as coisas. Ajuda-me a amar perfeitamente a vontade do Senhor e que possamos ouvir dela o consolo de saber que Deus nos perdoa e nos levará, pela sua santa misericórdia, um dia às alegrias eternas.